Juliano Spudaro, leia a questão. Por favor, Pedro. A curva de corrente contínua, característica fornecida pelo fabricante de um gerador, está representada na figura. Conectando-se uma lâmpada de resistência 45 ohms a esse gerador responde. É engraçado mesmo. Ohms, vai. Qual o valor da corrente elétrica do circuito? Olha, ele está falando aqui que é um gerador e ele está associado com uma resistência R de 45 ohms, tudo bem? Significa que a partir dos dados desse problema, tu vai ter que desenhar o circuito. Eu vou fazer bem assim, olha meninos, vai ser bem assim. Eu tenho uma resistência interna bem aqui, tá bom? Aí eu tenho o meu bendito gerador. E esse gerador está associado a uma outra resistência, uma resistência R. Vocês estão entendendo o que eu estou escrevendo aqui? Utilizando... Oi? É porque todo gerador, ele tem a FEM do gerador, que vale quanto aqui? 200 volts. Associado ao gerador, que é a minha bateria, eu tenho uma resistência interna, tudo bem? E ele disse que associado a tudo isso, eu tenho uma resistência R de 45 ohms, que está aqui embaixo. R igual a 45 ohms, tudo bem? Aí ele começa as perguntas do problema. Na letra A, ele fala bem assim: qual o valor da intensidade de corrente elétrica do circuito? Olha que interessante. Isso aqui é um circuito, não é mesmo? E como é que é a intensidade de corrente elétrica do circuito? A intensidade de corrente elétrica do circuito é lei de Poulet, que é igual a FEM dividido pela resistência interna mais R, tudo bem? Concorda comigo? O R eu tenho, o FEM eu tenho, eu não tenho quem? A resistência interna. Mas eu posso descobrir a resistência interna só olhando para o gráfico. Observe. Resistência interna, lembra da regra? U é igual a R vezes I CC. Lembra que eu falei, Giovana? FEM é igual a resistência interna multiplicado por ICC. A gente pode fazer isso direto. Então, resistência interna é igual a quanto? A E sobre... Essa resistência interna vai ser igual a FEM, que é quanto? 200. Dividido pelo ICC, que vale quanto? Resistência interna igual a 5 ohms. Intensidade de corrente elétrica é igual a quanto? Quanto que vale a FEM? Quanto que é a resistência interna? Mais. A intensidade de corrente elétrica vai ser igual a quanto? 200 dividido por... ampere. Ficou claro aqui a ideia? Sim. Letra B, o que ele quer saber? Qual o rendimento do gerador nessa condição? Rendimento de um gerador... É sobre o... Na verdade, tem que ser o menor dividido pelo maior, já que é o rendimento, né? Tem que ser U sobre... Henrique, no capacitor vai mudar, né? Vai trocar. Vai mudar. Mas cuidado, olha só, meninas, por favor. Eu tenho U... Não. Não esquece que o U, quando ele fala U, significa esse daqui. Quando eu coloco o cara no circuito, ele vai funcionar o quê? Numa U menor e numa intensidade I. O problema é que eu já tenho intensidade I. O problema é que falta descobrir o quê? Quanto vale U. Como é que eu descubro a tensão? É menos R. Muito bem, equação do gerador. É menos... Olha, legal, vocês não estão ruins. Menos 5 vezes 4. 180. Terminando o cálculo, o rendimento vai ser igual a quanto? 180 sobre 200. 180 sobre... Vai dar alguma coisa. 0,9. 0,9 ou... Sobre ela. Ficou claro aqui a ideia, senhores? Sim. Muito fácil, né? Vamos lá.